Você conhece alguém que nunca parece errar na frente dos outros, que nunca te conta sobre os planos antes de concluir, que raramente fala de si mesmo de verdade, que sempre aparece quando já está pronto, nunca no processo? Pode ser que esse alguém seja você. E se for, esse vídeo vai te mostrar algo que você provavelmente nunca teve coragem de admitir em voz alta, que existe um padrão muito específico no seu comportamento, e ele tem um custo que você talvez ainda não esteja enxergando por completo. Fica até o final, porque o último item desse vídeo é o mais difícil de ouvir e, ao mesmo tempo, o mais necessário. Coisa número 1. Elas nunca contam sobre um plano antes de ele dar certo. Você tem um sonho novo, uma ideia que te animou, um projeto que você começou a montar na cabeça. E o que você faz? Guarda. Não conta para ninguém, nem para quem você mais confia. O argumento interno é sempre o mesmo. Vou contar quando tiver algo concreto. Vou mostrar quando estiver pronto. Não quero falar antes e depois não dar em nada. Parece prudente, parece maturidade. Mas o que está acontecendo por baixo disso é outra coisa. Você está se protegendo do julgamento que viria se o plano falhasse. Porque se ninguém sabe, ninguém vai ver você fracassar. O problema é que esse hábito tem um efeito colateral silencioso. Ele te priva do apoio, da conexão e muitas vezes das oportunidades que surgem quando as pessoas certas sabem o que você está construindo. Você chega pronto, mas chega sozinho. E a solidão do processo vai se acumulando sem que ninguém perceba, porque você mesmo não deixa ninguém ver. Coisa número 2. Elas dominam a arte de redirecionar a conversa para os outros. Pergunte para uma pessoa que nunca se expõe como ela está de verdade. Ela vai te responder com outra pergunta. Ou vai dar uma resposta curta e imediatamente virar a conversa para você. Mas e você, como estão as coisas? Isso não é gentileza. É uma estratégia inconsciente de desvio. Pessoas que nunca se expõem se tornaram especialistas em fazer os outros falarem, porque enquanto o outro fala, elas estão seguras. Ninguém está olhando para elas. Ninguém está fazendo perguntas que exigem vulnerabilidade. E o curioso é que todo mundo acha que elas são ótimas conversadoras, super interessadas nas pessoas, excelentes ouvintes. E de fato são. Mas parte disso é uma armadura. Uma forma de estar presente sem se revelar. De se conectar sem se arriscar. Você consegue passar horas numa conversa profunda e sair dela sem ter dito absolutamente nada sobre o que realmente está sentindo. Coisa número 3. Elas só pedem ajuda quando já tentaram tudo sozinhas. Pedir ajuda é um dos atos mais simples que existe. Mas para quem nunca se expõe, pedir ajuda significa admitir uma limitação. Significa mostrar que você não deu conta. Significa colocar alguém numa posição de saber que você precisou. E isso é insuportável. Então o que acontece? Você tenta. Tenta de novo. Tenta de um jeito diferente. Pesquisa. Perde horas, dias, às vezes semanas, tentando resolver algo sozinho que poderia ter sido resolvido numa conversa de 10 minutos. E só quando você está completamente sem saída, só quando não tem mais como fingir que está sob controle, você pede ajuda. Mas aí já chegou exausto, já perdeu tempo, já gerou um estresse desnecessário. E ainda assim, quando pede, minimiza. Desculpa incomodar, é uma coisinha rápida. Como se precisar de alguém fosse um fardo que você precisa pedir perdão por carregar. Coisa número 4. Elas têm opiniões fortes que quase ninguém conhece. Isso aqui surpreende muita gente. Pessoas que nunca se expõem não são necessariamente pessoas sem opinião. Na verdade, muitas vezes são exatamente o oposto. Elas têm posições muito claras, visões bem formadas, perspectivas que poderiam enriquecer qualquer debate. Mas ficam quietas. Num grupo, elas ouvem.
observam, concordam com acenos de cabeça e guardam o que pensam de verdade para elas mesmas. Por quê? Porque expressar uma opinião é se expor ao julgamento. É dar às pessoas a chance de discordar, de criticar, de te ver como alguém que pensa diferente. E isso abre espaço para rejeição. Então é mais seguro não falar. É mais seguro parecer neutro. É mais seguro ser o que ouve do que o que diz. Com o tempo, isso cria uma versão pública de você que é muito mais vazia do que a versão real que existe dentro de você. Coisa número 5. Elas evitam situações onde podem errar na frente dos outros. Você foi convidado para dançar numa festa e recusou não porque não queria dançar, mas porque não queria dançar mal. Você não entrou no projeto porque envolvia apresentar para uma equipe e você não queria arriscar não ir bem. Você não tentou a vaga porque achou que não estava pronto ainda, mesmo estando. Pessoas que nunca se expõem desenvolvem um radar muito aguçado para situações onde existe a possibilidade real de falhar em público. E elas desviam dessas situações com maestria. Sempre tem um motivo plausível. Não é a hora certa, não tenho experiência suficiente, tem gente mais capacitada para isso. Mas o motivo real é sempre o mesmo. O erro em público é inaceitável. A imperfeição vista pelos outros é uma ameaça ao controle da imagem que você passou anos construindo. E então você fica de fora. De novo, com segurança, mas também sem crescimento. Antes de continuar, preciso pausar aqui por um segundo. Se você está se reconhecendo nesse vídeo, provavelmente está sentindo uma mistura de alívio e desconforto ao mesmo tempo. Alívio porque alguém finalmente nomeou algo que você vivia, mas não sabia descrever. E desconforto porque você sabe que isso tem um preço. Se esse conteúdo está mexendo com você, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a levar esse tipo de vídeo para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu, faz isso, porque os próximos vídeos vão continuar nessa linha de conteúdo que vai direto ao ponto. Agora vamos para o item 6, que é onde as coisas ficam mais profundas. Coisa número 6. Elas são diferentes dependendo de com quem estão, mas ninguém percebe o quanto. Existe uma versão sua com a família, uma versão sua com os amigos próximos, uma versão sua no trabalho, uma versão sua com pessoas que você não conhece bem. E essas versões são diferentes de um jeito que vai muito além do que é normal e saudável em qualquer interação social. Pessoas que nunca se expõem não se adaptam levemente ao contexto. Elas se moldam completamente. Mudam o tom, mudam os assuntos, mudam o quanto revelam, mudam até os valores que colocam para fora, dependendo do que cada ambiente parece exigir. Por fora, isso parece flexibilidade. Por dentro, é uma exaustão constante de calcular qual versão de você é segura para cada situação. E o custo disso é que em nenhum desses lugares as pessoas te conhecem de verdade. Cada grupo tem um pedaço. Ninguém tem o todo. E você vai vivendo essa fragmentação como se fosse normal, porque para você foi sempre assim. Coisa número 7. Elas sabem exatamente o que estão evitando, mas nunca dizem em voz alta. Esse é o mais difícil. E é o mais importante. Pessoas que nunca se expõem, no fundo, têm clareza sobre o que estão fazendo. Não é inconsciente do jeito que parece. Você sabe que está se protegendo. Você sabe que está evitando. Você sabe que aquela conversa que você adiou há meses precisa acontecer. Você sabe que aquela relação onde você nunca mostrou o que realmente sente está superficial por sua escolha. Você sabe que o projeto que você não começou ainda está esperando não porque o momento não chegou, mas porque começar significa arriscar. Você sabe de tudo isso.
Mas manter isso não dito é parte do sistema. Porque dizer em voz alta significa assumir responsabilidade. Significa que você não pode mais tratar como algo que simplesmente acontece com você. Significa que é uma escolha. E escolhas podem ser mudadas. E mudar dá medo. Então aqui está o que eu quero deixar com você antes de terminar. Não se expor tem uma lógica. Ela foi construída em algum momento da sua vida porque fazia sentido. Porque alguém te julgou quando você se abriu. Porque você tentou e foi humilhado. Porque você mostrou algo verdadeiro e foi rejeitado. E sua mente aprendeu, não faz isso de novo. Isso não é fraqueza, é sobrevivência. Mas o problema é que o mecanismo que te protegeu no momento do passado continua rodando no presente, em situações que não são mais perigosas do mesmo jeito. E ele está te custando conexão real, crescimento real. Uma vida que é sua de verdade e não apenas uma versão editada e controlada dela. Você não precisa se expor para todo mundo. Você não precisa virar um livro aberto. Mas existe uma diferença enorme entre escolher quando e com quem se abrir e nunca se abrir com ninguém, nunca, de jeito nenhum, porque parece que o risco nunca vale a pena. Se você chegou até aqui, alguma parte de você sabe que já está na hora de começar a questionar isso. Até o próximo vídeo.